Vamos lá, pessoal, questão 43 do Enem 2009. Nas últimas décadas, o efeito estufa tem se intensificado de maneira preocupante, sendo esse efeito muitas vezes atribuído à intensa liberação de CO2 durante a queima de combustíveis fósseis para geração de energia. O quadro traz as entalpias padrão de combustão a 25 graus, ΔH 0,25, do metano, do butano e do octano. Aqui está a tabela, certo? Metano, butano, octano, ele dá para a gente as fórmulas moleculares, a massa molar de cada um desses compostos e o ΔH a 25 graus, beleza? E ele continua. À medida que aumenta a consciência sobre os impactos ambientais relacionados ao uso da energia, cresce a importância de se criar políticas de incentivo ao uso de combustíveis mais eficientes. Nesse sentido, considerando-se que o metano, o butano e o octano sejam representativos do gás natural, do gás liquefeito de petróleo e da gasolina, respectivamente, então, a partir dos dados fornecidos, é possível concluir que, do ponto de vista da quantidade de calor obtido por mol de CO2 gerado, a ordem crescente desses três combustíveis é... Vamos lá, galera. Essa questão aqui é um clássico do Enem, né? Todo ano praticamente que é uma questão parecida. Aqui a gente tem combustíveis, no caso aqui a gente tem combustíveis para geração de energia, né? Metano, butano e octano. E ele pede para a gente, através da reação de combustão desses caras, comparar qual que libera mais, qual que libera menos CO2. Nesse caso ele quer qual que libera mais, qual que libera menos CO2 por mol, beleza? Então, calor obtido por mol de CO2 gerado. É isso que ele quer, tá bom? Calor obtido por mol de CO2 gerado. Então vamos lá. Primeira reação de combustão aqui é do metano. Eu tenho metano é CH4, eu acrescento oxigênio. Vou gerar CO2 e água. Balanceando aqui, eu tenho uma molécula de carbono só no metano, então vou gerar uma molécula não, desculpa. Em 1 mol de metano eu tenho 1 mol de moléculas de carbono, certo? Então vou gerar 1 mol de moléculas de 1 mol de moléculas de gás carbônico. E aqui, balanceando também, vou ter 2 mols de água. Para isso eu preciso utilizar 2 mols de oxigênio, O2, certo? Então, na queima de 1 mol de metano, eu gero 1 mol de CO2. Então aqui o saldo é o quê? Já que o ΔH é menos 890, ou seja, libera 890 kJ, então aqui o metano eu consigo gerar 890 kJ por mol de CO2 gerado, liberado, beleza? Vamos continuar então. Agora para o butano. Vamos olhar aqui qual é a fórmula molecular do butano. C4H10. Então, C4H10, mesma coisa, vou submeter a oxigênio. Gerar CO2 e água. Balanceando, vai ficar desse jeito aqui. 4, 5 e aqui eu vou ter 13/2 mols de oxigênio, certo? Então eu estou gerando 4 mol de gás carbônico, certo? Beleza, então, se na queima de 1 mol de butano eu libero 2.878 quilojoules, o que eu vou fazer aqui? 2.878 quilojoules é o que eu libero na queima de 1 mol de butano.
Mas na queima de 1 mol de butano, eu estou liberando 4 mols de CO2. Então, como resultado, eu vou ter que eu libero 719,5 kJ por mol de CO2, no caso do butano. Tá ok? Agora vamos para o último caso. Caso do octano. A fórmula do octano é C8H18. Octano C8H18 mais O2. Vamos ver o que vai formar. Como sempre, forma CO2 e água. Balanceando, a gente vai ter 8 mols de CO2, 9 de água, certo? Então, eu vou precisar de 25 sobre 2 mols de oxigênio, tá bom? Então, para a queima de 1 mol de octano, eu estou liberando 8 mol de CO2. Tudo bem? Vamos ver agora qual é o calor de combustão do octano. 5.471. 5.471. 5.471 é o que eu libero na queima de 1 mol de octano. Só que para queimar 1 mol de octano, eu libero 8 mol de CO2. O resultado final é que eu libero 683,87 mais ou menos kJ por mol de CO2 liberado na queima do octano, certo? Então vamos lá, ó. Qual é o mais eficiente? Aqui eu tenho 890 kJ por mol de CO2, aqui 719 e aqui 683 por mol de CO2. Então, mais eficiente nesse sentido é o metano, seguido. Primeiro é o metano, seguido do butano, seguido do octano. Por quê? Aqui está na ordem da maior energia liberada por mol de CO2 liberado, ok? Então, se eu tenho que o metano está representando o gás liquefeito, o gás natural, desculpa. O butano está representando o gás liquefeito de petróleo, GLP. E o octano está representando a gasolina. A ordem de eficiência aqui, ó, a ordem crescente do menos eficiente para o mais eficiente é gasolina, certo? No caso, octano. Gás liquefeito de petróleo, no caso, butano. E o mais eficiente é o gás natural, no caso, o metano, certo? Então, alternativa correta, letra A. É isso aí, pessoal, e até a próxima. Tchau!